A personalidade da pessoa natural é a aptidão para ter direitos e obrigações. Dizemos que um ente tem personalidade quando ele tem poder, quando ele está apto a ter direitos e obrigações, como também não tenha nem direitos e nem obrigações, mas só o fato de poder ter já o faz um detentor da personalidade. Só o fato de ter já o faz detentor da personalidade. A personalidade de uma pessoa natural tem início, mas não tem fim. Existem 4 teorias da personalidade. 4 teorias da personalidade. A teoria da nidação. A teoria da nidação. A teoria da nidação é uma das quatro teorias da personalidade. A teoria da nidação. A personalidade começa com a nidação. O que é a nidação? É o acoplamento do óvulo à parede uterina. É também a teoria utilizada pelo STF. Na ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2008, ADIM 3.510 do Distrito Federal. Esta ação direta de inconstitucionalidade trata sobre células-troncos. O julgamento da Corte Suprema do Judiciário foi uma decisão que não se deu por unanimidade. Ficou decidido que, enquanto não for implantado o óvulo na parede uterina, não há pessoa. Não há pessoa. Então a personalidade começa com a nidação, que é o acoplamento do óvulo fecundado, o óvulo fecundado na parede uterina, que é também chamado de endométrio. O embrião, mesmo fecundado, para o direito civil, ainda não é pessoa. Atenção aqui, o embrião, mesmo fecundado, para o direito civil, ainda não é pessoa. O embrião, mesmo fecundado, ainda não é pessoa. Ele é chamado de concepturo. Ele é chamado de concepturo. Então, o embrião, mesmo fecundado para o direito civil, ainda não é pessoa. Ele é chamado de concepturo. E o que é concepturo? Concepturo é o óvulo fecundado, mas ainda não está em nidação. É um óvulo fecundado, mas ainda está em nidação. Ainda não está em nidação, ou seja, não foi acoplado à parede uterina, ou seja, o óvulo ainda não nidado. Uma vez que houve a nidação, existe uma personalidade e é chamada de personalidade formal. Então nós temos a personalidade formal e a personalidade material. A personalidade formal inicialmente se dá quando não houve a nidação. O que é nidação? É o acoplamento do óvulo fecundado à parede uterina. Personalidade formal, portanto, é a personalidade intrauterina, chamado de nascituro. Personalidade interina, intrauterina, é chamado de nascituro. Então, o que é nascituro? É uma personalidade que se dá intrauterina, dentro do ventre da mulher, ou seja, chamado de nascituro. É a personalidade formal. A personalidade formal.
Então, o que é nascituro? Sabemos agora o que é concepturo e o que é nascituro. Nascituro é um ente já concebido no sentido de nidação, houve a nidação, mas ainda não nascido com vida. Tem personalidade, houve a nidação, ou seja, houve o acoplamento do óvulo fecundado à parede uterina, é uma personalidade formal, uma personalidade intrauterina, mas ainda não nasceu, não nascido com vida. É chamado de nascituro. Ah, mas o que é um nascituro? É alguém que não nasceu, mas já houve a nidação. O que é um nascituro? É uma personalidade intrauterina. Houve a nidação, mas não nasceu. Se tudo correr normalmente, o nascituro terá um lapso temporal de 9 meses. Quais os direitos do nascituro? O nascituro poderá receber doação conforme o artigo 542 do Código Civil, poderá receber herança, artigo 1798 do Código Civil. O nascituro também tem direito patrimonial. Então, como acontece o nascimento com vida? Como acontece o nascimento com vida? Como acontece o nascimento com vida? Bebezinho vai nascer. Então, o nascimento com vida do nascituro. Nascimento com vida do nascituro. Nascituro é a pessoa que tem a personalidade, é o ser, é a personalidade que está intrauterina. Como acontece o nascimento com vida? O nascimento com vida do nascituro não ocorre com a saída do feto do ventre. Não ocorre com a saída do feto do ventre. Não ocorre. Mas quando ele dá a sua primeira respiração, quando ele respira pela primeira vez, quando ele respirar pela primeira vez. Está na lei de registros públicos, de acordo com a inteligência do artigo 53, parágrafo 2º da lei 6.015 de 73. 6.015 de 73, então essa lei tem 49 anos na data de hoje. Após o nascimento com vida, o bebê, após o nascimento com vida do bebê, a personalidade se chamará de personalidade material. Então aqui nós temos agora a personalidade material. Saímos da personalidade formal, porque o bebê nasceu. O bebê não nasceu, então nós temos a personalidade informal, a personalidade formal. O bebê nasceu, então nós temos aí a personalidade material. No Código Civil antigo, antes de 2002, não existia a personalidade formal e material. A personalidade se dava com o nascimento e a personalidade tinha fim com a morte. Mas com o Código de 2002, isso não existe mais. Existe agora a personalidade formal e a personalidade material. A personalidade dura para sempre. Ou seja, quando a pessoa morre, ela vai ter a personalidade formal novamente. Deixa a personalidade material, mas ela continua tendo direitos. Se a pessoa morta continua tendo direitos, ela tem personalidade. Conforme a disposição do Código Civil, a personalidade de uma pessoa pode ser defendida, como descrito no artigo 12, parágrafo único do Código Civil 2002, pelo cônjuge, ascendente, descendente, colateral até o 4º grau. A personalidade tem início, mas ela não tem fim. A personalidade tem início, mas ela não tem fim. Declaração de nascido vivo.
Lei 12.662, 2012. Quando se nasce com vida, o primeiro documento que o ser humano tem é a Declaração de Nascido com Vida. Então, quando finaliza os direitos da personalidade? A personalidade de uma pessoa morta pode ser defendida por quem? Segundo o artigo 12, parágrafo único, pode ser defendida pelo cônjuge ou companheiro, né? Pelo ascendente, pelo descendente, pelo parente colateral até o quarto grau. Então, a personalidade tem início, mas ela não tem fim. Qual o primeiro documento que nós temos quando nós nascemos com vida? A Declaração de Nascido com Vida, Lei 12.602. Quando se nasce com vida, o primeiro documento que o ser humano tem é a Declaração de Nascido com Vida, de acordo com a Lei 12.662, 2012. A Declaração de Nascido com Vida é a DNV. São 62 campos para serem preenchidos, contém os dados do neonato, tem os dados da mãe, inclusive tem a impressão digital da planta do pé do bebê com a digital da mãe, mas não tem local para colocar o nome do neonato. Não tem o local para colocar o nome do neonato. Porque é um documento que tem o objetivo somente de atestar a personalidade material, ou seja, a declaração de que ele nasceu com vida. Ainda nesse formulário específico chamado de declaração de nascido com vida, os dados do pai são facultativos, ou seja, coloca-se se quiser, porém nem todos os dados, mas terá de obrigatório todos os dados do parto. A declaração de nascido com vida, ela é de 3 vias. A primeira via fica na Secretaria de Saúde, é claro, né? Segue uma outra via para o responsável do cartório, para fazer o registro de nascimento, e será entregue à unidade de saúde do local onde o bebê nasceu. Ainda sobre a declaração de nascido com vida, vai para o cartório. Então nós temos que levar esse documento ao cartório, porque o cartório tem que fazer o registro, ou seja, o nome técnico é assentamento de nascimento. Então este está descrito no artigo 29, inciso 1º da Lei 6.015/73. Então, no cartório existem vários livros, e o livro de nascido com vida e o livro de nascimento é o livro A, e o livro C é o livro de óbito, e o livro A é o livro de nascimento. O livro C é o livro de óbito. O livro B é o livro de óbito. E o livro C é o livro auxiliar de natimorto. A, B e C. Nascido com vida, B, óbito e C, natimorto. Natimorto é a morte de um feto após 20 semanas de gestação. O que é um natimorto? Natimorto é um feto após 20 semanas de gestação. É a morte de um feto após 20 semanas de gestação, provando que tem uma personalidade. Por esse motivo é que tem registro de natimorto.
Já a inteligência do artigo 2º do Código Civil de 2002 diz que a personalidade começa com o nascimento com vida, como já dissemos. Mas a lei põe a salvo os direitos da concepção. São resguardados os direitos do nascituro. Se o nascituro tem direito, então o nascituro é pessoa. Então, sempre a personalidade estará ligada aos direitos e obrigações. Se o bebê, porventura, morrer logo em seguida ao seu nascimento, segundo determina o artigo 53, parágrafo 2º da Lei 6.015/73, terá que ter o assentamento de nascimento, que ele nasceu, também deverá ter o registro de óbito. Tem que fazer esses dois assentamentos, assentamento de nascimento e assentamento de óbito do bebê. No assentamento de nascimento já pode ter até CPF, cadastro de pessoa física, desde 2015, que está em vigor. É uma instrução normativa da Receita Federal, número 1548, 13 de fevereiro de 2015. Seguindo esses passos, se tem uma pessoa natural registrada. Então, o registro de uma pessoa natural é meramente declaratório. Não precisa de registro para uma pessoa natural existir. Não precisa de registro. Porque existem muitas pessoas que nunca foram registradas, no entanto, elas podem tirar e possuem nome de registro tardio, ou seja, quando elas fazem o registro depois de adultas. Então, agora, quais são as 4 teorias da personalidade? Nós vimos a teoria principal, nós vimos o que é nascimorto, o que é nascituro, o que é neonato, o que é natimorto. Agora, quais as teorias da personalidade? As 4 teorias da personalidade explicam o início da personalidade. A primeira teoria é a concepcionista, ou seja, desde a união do material genético do homem com o da mulher, formando um óvulo, desde o momento teria uma pessoa. Então, desde esse momento, essa teoria concepcionista não foi adotada no Brasil, pelo menos é o consenso em que se encontra a doutrina. Nós temos a teoria natalista. Essa teoria diz que começa a personalidade a partir do nascimento com vida. Nascimento com vida. Lemos o artigo 2º do Código Civil. Entende-se que o Brasil adota a teoria natalista porque o artigo 2º diz que a personalidade começa com o nascimento com vida. No entanto, a lei põe a salvo que desde a concepção os direitos do natimorto existem. Logo, se o nascituro, natimorto não, nascituro, se o nascituro tem direito, o Brasil não adota a teoria natalista. Porque o feto tem vários direitos. Portanto, a teoria natalista foi também descartada. A teoria natalista foi descartada porque a personalidade não começa a partir do nascimento com vida no Brasil. Não começa, mas sim começa com os direitos do nascituro. Se o nascituro tem direitos, então a personalidade começa desde a nidação. A terceira teoria é a teoria da personalidade condicionada. O que é a personalidade condicionada? É o entendimento literal do artigo 2º do Código Civil, que diz que a lei põe a salvo desde a concepção direitos do nascituro. Então funciona da seguinte forma: se porventura houver nascimento com vida, então houve personalidade desde a concepção.
Se houve personalidade desde a concepção, mas se por acaso não houve nascimento com vida, então nunca houve personalidade. Por isso tem o nome de condicionada, porque está condicionada à personalidade do nascimento com vida. Se não nascer com vida, não teve personalidade. Ela está condicionada, esta teoria está condicionada ao nascimento com vida. Se o bebê nascer, então ele tem personalidade desde a concepção. Se o bebê não nascer, então cessa todos os direitos desde a concepção. A quarta teoria é chamada teoria da nidação. É a teoria adotada pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, que ocorreu por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade número 33.510 do Distrito Federal. A teoria da nidação diz que a personalidade começa com a gravidez viável, ou seja, com a nidação, que é o acoplamento do óvulo na parede uterina. Por esse motivo, nós temos aí um anticonceptivo que não é ilegal. O DIU é um aparelho intrauterino e não é considerado abortivo porque ele impede a nidação. Embora já haja uma concepção, mas não existe no Brasil uma lei dizendo que começa a personalidade antes da nidação, somente por meio da doutrina da jurisprudência. Então, o DIU é uma opção não cirúrgica para anticoncepção da gravidez e é tão diligente quanto a esterilização cirúrgica. O dispositivo DIU é um método contraceptivo do grupo dos métodos contraceptivos de longa duração, sendo considerado um método seguro para evitar gravidez a longo prazo, porque evita a anidação. Qual o objetivo deste anticoncepcional? Anticoncepcional é evitar a anidação. Existe um óvulo fecundado, mas não foi acoplado à parede uterina, e este dispositivo evita a acoplação do óvulo fecundado na parede uterina. Por isso ele é permitido. Ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente continua com